Fome, desemprego, desigualdade. Quando você ouve essas palavras, a primeira imagem que vem à cabeça provavelmente é da América do Sul, ou então de algum país da África, mas quase nunca da Europa, certo? Afinal, o velho continente sempre foi vendido como o lugar da riqueza. O café lotado em Paris, trem de alta velocidade cruzando fronteira, turistas lotando praça histórica, é vitrine brilhando em Londres e Berlim. Só que essa é só uma parte da história. Nos últimos anos, a pobreza cresceu por lá a níveis preocupantes. Hoje, mais de 90 milhões de europeus, ou seja, 1 em cada 5 habitantes, vivem em risco de pobreza ou exclusão social. Estamos falando de famílias inteiras que precisam escolher entre pagar o aluguel ou encher a geladeira. De jovens que fazem as malas porque não enxergam futuro em casa. De crianças que crescem sem o básico garantido. Uma Europa onde salários são baixos, empregos são raros e o custo de vida sufoca. E é por isso que no belo mundo de hoje, a gente vai percorrer o ranking dos 10 países mais pobres da Europa de acordo com os indicadores do Banco Mundial. A parte do continente que quase nunca aparece quando se fala em prosperidade. Número 10. Bulgária. A nossa viagem pela Europa mais pobre começa na costa dos Balcãs, precisamente na Bulgária. Um país que carrega uma história milenar e já passou por Império Bizantino, por séculos de domínio otomano e por décadas de comunismo. Hoje, essa nação faz parte da União Europeia. Só que isso não fez milagres. O PIB per capita da Bulgária gira em torno de 17 mil dólares, o que a coloca entre os países mais pobres da Europa. E apesar de estar dentro do bloco europeu desde 2007, a desigualdade continua sendo uma marca registrada. Boa parte do problema vem da corrupção endêmica e da dificuldade em modernizar a economia. Enquanto cidades como Sófia e Plovdiv tentam se abrir para o setor de tecnologia, o interior permanece preso ao abandono. Escolas fechadas, hospitais sem recursos e vilarejos que parecem ter parado no tempo. Com essa falta de oportunidade, muita gente não pensa duas vezes. Faz a mala e vai embora. Jovens e profissionais qualificados preferem tentar a vida na Alemanha, na França ou em qualquer outro lugar. Quem fica sente o peso da ausência. Comunidade esvaziada, economia parada, pobreza que não vai embora. É um retrato claro de como estar na União Europeia não garante por si só prosperidade. Número 9. Montenegro. 2 passos adiante e chegamos à costa dos Balcãs, em Montenegro. Um país pequenininho, com menos de 1 milhão de habitantes, que ainda passa despercebido para muita gente. À primeira vista, parece viver só de paisagem. É mar azul, montanha verde e cidade medieval que mais parece cartão postal. Mas basta olhar um pouco além da paisagem para perceber que a vida aqui não é tão perfeita assim. O PIB per capita gira em torno de 13 mil dólares, menos de 1/3 da média da União Europeia, que passa dos 40 mil dólares. E o detalhe é que boa parte dessa renda vem do turismo. São os hotéis, os restaurantes, as praias lotadas que movimentam o caixa do país. Quando a pandemia fechou as portas desse setor, a economia inteira mergulhou junto. E aí vem a parte mais dura. Mesmo quando o turismo está forte, a riqueza não se espalha. Ela fica concentrada na costa, nas cidades voltadas para o visitante. Já o norte do país convive com desemprego alto e oportunidades escassas. É como se existissem 2 Montenegros, um de vitrine turística e outro esquecido, fora dos folhetos de viagem. Tem quem acredite numa melhora, que os índices de pobreza devem cair nos próximos anos. Mas por enquanto, quem vive longe das praias badaladas enfrenta uma realidade bem distante do paraíso que o país vende. Número 8. Albânia. Do ladinho da Itália e bem em cima da Grécia, a Albânia é uma surpresa que muita gente ainda não descobriu. Para você ter ideia, o litoral do país parece um pedaço do Caribe em plena Europa. Mar cristalino,
areia clara e preços baixíssimos, um paraíso ainda pouco explorado. Não à toa, cada vez mais turistas italianos e gregos atravessam a fronteira para aproveitar o verão albanês que parece nunca acabar. Mas nem sempre a Albânia foi esse destino convidativo. Até os anos 80, o país viveu sob uma das ditaduras mais fechadas do continente, comandada por Enver Hoxha. A paranoia do regime era tanta que espalhou pelo território milhares de bunkers de concreto, construídos para resistir a invasões que jamais aconteceram. Resultado: décadas de isolamento e uma economia que ficou parada no tempo. E essa herança pesa até hoje. O PIB per capita gira em torno de $10.100, um dos mais baixos da Europa. Os salários continuam modestos, o desemprego atinge principalmente os jovens e boa parte deles prefere tentar a sorte na Itália ou na Grécia, deixando cidades inteiras esvaziadas. Ou seja, a Albânia encanta quem visita, mas para quem nasce ali, a vida ainda é um desafio. Número 7. Macedônia do Norte. A Macedônia do Norte é aquele tipo de país que guarda tesouros escondidos. O lago Ohrid, por exemplo, é um dos mais antigos do planeta, cercado por montanhas e vilarejos medievais que parecem saídos de um conto de fadas. É o tipo de cenário que faz qualquer visitante jurar que descobriu uma joia secreta da Europa. Mas, por trás dessa beleza, a vida dos macedônios não é nada fácil. O PIB per capita do país gira em torno de $9.300, o que o mantém entre os mais pobres do continente. A economia é pequena, frágil e depende muito de setores como agricultura e indústrias leves, que não conseguem gerar empregos suficientes. Outro detalhe é o desemprego, que sempre foi um fantasma por lá. Embora as taxas tenham caído nos últimos anos, ainda estão bem acima da média europeia, especialmente entre os jovens. Isso alimenta um ciclo de emigração constante. Muitos preferem tentar a sorte em países vizinhos mais ricos, como Grécia e Alemanha, do que enfrentar a falta de perspectivas dentro de casa. Número 6. Geórgia. A nossa viagem agora segue para o Cáucaso, onde a Europa se encontra com a Ásia, e é ali que está a Geórgia, um dos lugares mais impressionantes do continente. Mas antes de continuar, vale esclarecer uma confusão bem comum. Muita gente, quando ouve Geórgia, pensa logo no estado americano, lá no sudeste dos Estados Unidos. Só que a Geórgia de que estamos falando aqui é outra. É um país europeu, uma ex-república soviética que fica no extremo leste do continente. E essa Geórgia é de tirar o fôlego. Montanhas cobertas de neve, vinhedos que contam histórias de milhares de anos e cidades como Tbilisi, onde mesquitas, igrejas e banhos termais convivem lado a lado. Um mosaico de influências russas, persas e otomanas que faz do país um destino único na Europa. Só que por trás dessa beleza, a realidade não é tão encantadora. O PIB per capita gira em torno de $9.100, um dos mais baixos da região. Salários modestos, infraestrutura precária em áreas rurais e um desemprego persistente empurram muitos georgianos a buscar oportunidades fora do país. Desde a independência, em 1991, a Geórgia acumulou crises políticas, guerras separatistas e instabilidade que seguraram o crescimento. Mesmo com o turismo crescendo e a fama dos vinhos georgianos se espalhando pelo mundo, a economia ainda não conseguiu virar o jogo. Número 5. Bósnia e Herzegovina. Agora desembarcamos num país que carrega cicatrizes ainda recentes, a Bósnia e Herzegovina. Quem olha rápido pode até se encantar com Sarajevo multicultural, mesquitas e igrejas dividindo o mesmo horizonte ou com a ponte de Mostar, cartão postal de tirar o fôlego. Mas basta olhar um pouco mais fundo para entender que a guerra dos anos 90 ainda pesa no presente. A economia bósnia nunca conseguiu se recuperar totalmente do conflito.
O PIB per capita gira em torno de 8.900 dólares. E o que isso significa na prática? Salários baixos, desemprego que ainda ronda os 2 dígitos e jovens que veem mais futuro fora do país do que dentro. Além da questão econômica, existe um complicador político. O país é dividido entre diferentes grupos étnicos, o que gera um sistema de governo fragmentado, lento e muitas vezes paralisado. A consequência é clara: projetos emperram, investimentos não chegam e a sensação de instabilidade afasta quem poderia trazer empregos e renda. E tem outro detalhe que ajuda a explicar o empobrecimento: a emigração em massa. Todos os anos, milhares de bósnios deixam o país em direção à Alemanha, Áustria e Escandinávia, levando junto a força de trabalho mais qualificada. O que fica é um território que parece preso no tempo, tentando equilibrar memórias de guerra com a dificuldade de construir um futuro mais próspero. Um exemplo vivo de como, às vezes, o passado insiste em cobrar juros do presente. Número 4. Armênia. Avançando no mapa, chegamos à Armênia, um país pequeno em território, mas gigante em história. Foi aqui que, ainda no século IV, o cristianismo se tornou religião oficial pela primeira vez em todo o mundo. Até hoje, mosteiros de pedra se espalham por vales e montanhas, testemunhas de uma cultura milenar que resistiu a impérios e invasões de todos os lados. Mas se o passado da Armênia impressiona, o presente é bem mais difícil. O PIB per capita do país gira em torno de 8.500 dólares, o que para a população significa salários baixos, oportunidades escassas e um custo de vida que, em cidades como a capital, Erevan, cresce bem mais rápido do que os rendimentos. Acrescente isso a um país com cenário geopolítico complicado. O conflito com o Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh drenou recursos e gerou instabilidade, afastando investimentos que poderiam impulsionar a economia. Além disso, a Armênia é um país sem saída para o mar, o que limita o comércio e encarece importações. Um detalhe curioso é que boa parte da economia armênia sobrevive graças às remessas enviadas pelos emigrantes. Milhares de armênios vivem e trabalham na Rússia, nos Estados Unidos e em países da Europa, mandando dinheiro de volta para sustentar famílias. É tanto que, em alguns anos, essas remessas chegaram a representar mais de 20% do PIB. Número 3. Moldávia. Chegando agora no pódio, ocupando o top 3 do nosso ranking, está a Moldávia. Um país espremido entre a Romênia e a Ucrânia, sem saída para o mar e com pouco mais de 2,5 milhões de habitantes. À primeira vista, até parece um lugar tranquilo, com campos férteis, vinhedos famosos e vilarejos que pararam no tempo. Mas a realidade é bem diferente. O que parou mesmo no tempo foi PIB per capita, que mal passa de 7.600 dólares, um dos mais baixos de todo o continente. Grande parte dessa fragilidade vem da herança soviética e da falta de recursos naturais estratégicos. Sem indústria forte e com pouca diversificação econômica, o país depende bastante da agricultura e, principalmente, do dinheiro enviado por quem já foi embora. Estima-se que mais de um quarto do PIB moldavo venha das remessas de emigrantes que vivem na Itália, na Rússia ou em outros cantos da Europa. E a vida no país não é simples. Os salários são baixos, as oportunidades de emprego são escassas e muitos jovens não veem outra saída além de migrar. Para piorar, a instabilidade política e a disputa pela região separatista da Transnistria adicionam uma camada extra de insegurança ao futuro. Número 2. Kosovo. Levando a medalha de prata, agora temos um dos países mais jovens da Europa. O Kosovo declarou independência em 2008, após anos de conflitos e tensões com a Sérvia. Ainda hoje, sua soberania não é reconhecida por todos, mas, mesmo assim, o território segue tentando se firmar como nação. E para quem visita, o país até surpreende.
montanhas imponentes, cidades históricas como Pristina e Prizren, uma cena cultural vibrante e gente acolhedora. Mas basta olhar para os números para entender por que o Kosovo está entre os mais pobres da Europa. O PIB per capita mal passa de $7.200, e o problema central é que a economia é extremamente frágil. O país depende em grande parte das remessas enviadas por emigrantes que vivem em países da Europa Ocidental. Ou seja, boa parte do dinheiro que circula aqui não é gerado internamente, mas enviado por quem já deixou o país. Além disso, o desemprego continua sendo um fantasma que assombra praticamente todas as famílias. Entre os jovens, as taxas chegam a níveis altíssimos, alimentando um ciclo de emigração que só piora o cenário. Os mais qualificados saem, e o país perde ainda mais força produtiva. Kosovo também enfrenta dificuldades em atrair investimentos externos, muito por causa da instabilidade política e da falta de reconhecimento pleno no cenário internacional. Isso trava acordos comerciais, limita parcerias e deixa a economia refém de pequenos setores. Número 1. Ucrânia. E para finalizar esse tour nada glamuroso, chegamos agora ao nosso primeiro colocado, e levando a medalha de ouro no ranking dos países mais pobres da Europa, está a Ucrânia, o maior país inteiramente situado na Europa. Terra de campos férteis que deram a ele o apelido de celeiro da Europa, de cidades históricas como Kiev e Lviv, e de uma cultura pulsante que mistura tradições eslavas, otomanas e austro-húngaras. Em tempos de paz, poderia ser sinônimo de prosperidade. Só que o presente é bem diferente. A guerra que começou em 2022 destruiu fábricas, estradas, casas, escolas. Milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e a economia nunca mais foi a mesma. O PIB per capita está na casa dos $5.300, um dos mais baixos da Europa. E a pobreza disparou. Hoje, quase um terço da população vive em situação de pobreza. Crianças crescem sem o básico, famílias inteiras dependem de ajuda humanitária, e no interior, a miséria é ainda mais dura do que nas grandes cidades. O contraste é cruel. De um lado, um país riquíssimo em terras cultiváveis e recursos naturais. Do outro, gente que luta todos os dias contra a inflação, destruição e incerteza. A Ucrânia é, ao mesmo tempo, um lugar de potencial imenso e de feridas abertas que ainda vão demorar a cicatrizar. Assim, a Ucrânia carrega o título nada invejável de país mais pobre da Europa. Uma terra de cultura rica e hospitalidade calorosa, mas que, economicamente, ainda está longe de brindar prosperidade ao seu povo. E assim, a gente encerra essa viagem pelos países mais pobres do velho continente. Você já imaginou que esses lugares estariam no ranking? Conhece alguém que vive em algum deles, ou até já morou por lá e pode contar como é essa experiência? Divide com a gente nos comentários! E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!